Olá, boa noite. Hoje o ND fala sobre criança, adolescente e projetos sociais. E sobre isso eu converso com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Vicente, Nayene Carmo. Boa noite, Nayene, bem-vinda. Boa noite, obrigada. E também com o jornalista Jamir Silva. Boa noite, Jamir, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, vamos começar o programa, então, explicando um pouquinho para as pessoas o que é o CMDCA, como é que ele funciona, como é que aconteceu esse conselho. Então, como você mesmo falou, o CMDCA, né, essa sigla compridinha, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós temos o nacional, que é o CONANDA, né, o estadual, que é o CONDECA, e os municipais. Esse conselho, ele visa prioritariamente a garantia, né, dos direitos da criança e do adolescente. Então, é garantir, é fortalecer, né, todos os projetos, sejam eles executados pela sociedade civil ou pelo próprio governo, no nosso caso a prefeitura, né? Todas as políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente. O Conselho, ele fortalece esse processo, né? Através dos seus membros, que são todos extremamente ativos e participantes, e de forma paritária, né? Então, metade do Conselho é formado por membros da sociedade civil, e a outra metade por membros do governo, ou seja, da Prefeitura de São Vicente, né? Então, são uma parte indicados pelo prefeito. E a 50%? Isso, 50% indicado pelo prefeito e 50% das entidades, né? Das organizações sociais do município da nossa cidade, que estão devidamente registradas, né, no nosso conselho. Agora, nesse ano, um dos debates girou em torno do trabalho infantil, né? Qual que é a situação do trabalho infantil aqui na nossa região e na cidade de São Vicente? Então, essa é uma pergunta muito bacana, né? Porque, assim, a gente tem os dados do IBGE e nós temos os dados do nosso município, né? Da equipe de trabalho mesmo do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Os dados do IBGE, a gente não sabe exatamente como que eles chegam a um número tão alto, né? Aqui só para você ter uma ideia, a gente tem um levantamento de 2014 que fala que São Vicente teria cerca de 1.800 crianças vítimas de trabalho infantil, né? Então, esse número confere com os números do CMDCA? Não confere, né? Não confere nem com os números do conselho, né? Que nós recebemos da secretaria, né? Das CEAs, e nem daquilo que nós temos de denúncia, né? Então, assim, isso preocupa um pouquinho, porque a gente precisa entender, na verdade, o que é o trabalho infantil, né? Como que se caracteriza, de fato, o trabalho infantil, né? Então, atualmente, o número de crianças que nós temos no município sendo atendidas, né, dentro dessa demanda que caracteriza o trabalho infantil é por volta de 400 crianças e adolescentes. Quer dizer, um número bem menor do que o indicado pelo IBGE. Bem menor. Como é que você vê isso, Jamir? Você acha que existe uma exploração infantil ou, às vezes, as pessoas confundem um pouco uma criança auxiliando os pais ou fazendo uma tarefa doméstica, por exemplo, como trabalho infantil? Infelizmente, a gente nota assim que ainda há muito esse abuso assim, dos pais, ou às vezes os pais estão trabalhando, a criança se evade da escola, sai de casa para praticar algum trabalho. Isso a gente vê muito isso aqui, principalmente aqui na Baixada Santista, muitas crianças nos semáforos, muitas crianças fazendo malabarismo, né? Isso preocupa muito, porque a criança está ali desprotegida. Né? E a gente sabe assim, que as prefeituras, os conselhos investem muito em divulgar para que as pessoas não dêem esmola, não incentive, não alimentem, né? Não alimente prática, o trabalho infantil, né? Mas assim, é preocupante, né? Mesmo que o número seja pequeno, né? Mas aos olhos da sociedade, das pessoas que se preocupam, ele se torna assim um número grande, né? E até eu comentando com um amigo meu esse tempo atrás, vendo umas crianças fazendo malabarismo, né? Eu falei assim, pô, por que então, né? É uma crítica construtiva. Por que então as prefeituras não façam um modelo de uma escola de arte? Pega essa criança que tem algum dote, que a gente vê eles fazendo malabarismo, e tente capacitá-las, né? Assim, uma escola de circo, alguma coisa nesse sentido, né? Porque a gente nota, a criança tem alguma aptidão, por que não aproveitar?
Né? Mas aí existe a questão do dinheiro, né, Nayene? Exatamente, é o que eu ia falar. Nós temos, né, São Vicente, inclusive eu vou responder para São Vicente, né, durante um bom tempo aí, durante alguns anos, teve a escolinha de circo, né, pela prefeitura, inclusive. A Secretaria de Cultura também investiu bastante nesse setor. Na época em que eu fui presidente do conselho, lá atrás, né, a primeira vez, eu tive 2 mandatos já enquanto presidente, nós também financiamos vários projetos voltados especificamente para essa área, né? Mas o problema é assim, a criança ela vai para a escola, ela vai para a escolinha de circo, ela procura as oficinas culturais, né? O problema é que num determinado tempo do seu dia, ela acaba indo com os pais para os semáforos, né? Para pedir dinheiro, porque a questão, eles sabem que tem para onde ir, né? Eles sabem que existe a jornada ampliada dentro da educação, eles podem passar mais tempo dentro das unidades escolares, né? Existem os projetos dentro das escolas de xadrez, de futsal, de vôlei, enfim, o próprio reforço. Só que muitas vezes é mais interessante a rua por conta do dinheiro, né? Do que estar efetivamente dentro de um projeto, participando de algo que é para a idade dele, que é construtivo, Como que é pedagógico. Como essa família dessa necessidade de troca? Pois é, aí entra essa questão que está sendo muito discutida, né, hoje em dia, que acaba tendo como um ponto de partida até para a gente discutir a questão família, né? A convivência familiar, né? Como que isso está sendo dentro da sua casa, né? Muitas vezes a gente acaba pegando crianças e tendo contato com crianças ou adolescentes que estão fazendo malabares que os pais nem sabem. Sim. Né? Mas isso é um índice pequeno. A maior parte os pais sabem e precisam. E acha que às vezes utiliza da criança porque existe exatamente, porque na verdade é um a mais para colocar a paçoquinha, é um a mais para vender a bala, a criança sensibiliza entende? Também, né? E o motorista mais também, do que um adulto pedindo dinheiro. Sim, com certeza. Né? E você perceba a diferença. Quando eles estão ali com a paçoquinha, com a jujuba, com a bala, que coloca ali no carro, você pode sempre ter certeza que tem alguém da família ali. Ou é o pai, ou é um irmão mais velho, ou é a mãe. A gente já teve essa percepção também. Quando eles estão fazendo malabares, que eles estão com limão ali, eles estão sozinhos. Ah, então existe uma diferença no trabalho. Existe uma diferença, inclusive, no trabalho, né? Então, isso é uma discussão muito longa. A gente tem, inclusive, um fórum, dia 11 agora de dezembro, em São Paulo, do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, porque é uma discussão muito grande, é muito sério, né? O PET, ele vem numa linha muito ali cruzada com a questão da exploração sexual, né? De criança e adolescente, que também acontece. E isso acaba trazendo à tona, né, a questão da família, né? Como que essas famílias estão estruturadas, né? Porque se você vai para o Nordeste, por exemplo, o índice é muito maior de exploração sexual. Sim. Né? Agora, não, na Baixada não tem. Tem muito, né? A questão do porto, enfim. Oportunidades que, tem infelizmente, a cidade oferece. Oferece, né? Então, isso é uma discussão muito grande, principalmente dentro do Conselho. Aliás, o Conselho, a gente sempre fala isso, né? É o espaço para discutir a política mesmo de criança e adolescente. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre políticas públicas para crianças e adolescentes. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são as políticas públicas para crianças e adolescentes. E eu converso com Nayene Carmo, presidente do CMDCA, e com o jornalista Jamir Silva. Bom, a gente estava falando sobre a questão do trabalho infantil. O que caracteriza, então, o trabalho infantil, Nayene? Então, isso também é uma outra discussão, né? Tem vários entendimentos em relação ao que caracteriza, de fato, o trabalho infantil, né? A gente acompanha bastante tudo que sai em relação a isso e que vem do Ministério, né? Que vem
do próprio Conanda. E assim, quando você chega numa casa, por exemplo, né, e seu filho está ajudando você nos serviços da casa, né, suas filhas, por exemplo, vamos ajudar a mãe aqui a arrumar a cama, mesa, lavar a louça. Isso, colocar a mesa, tirar o seu prato da mesa, enfim. Tem pessoas que acham que isso é um absurdo, né, mas tem 8 anos, mas tem 10 anos. Gente, assim, isso é normal, né? Responsabilidade, né? É você passar responsabilidade, é você trabalhar com essa criança as coisas que são do dia a dia de casa, né? É o compartilhar esse momento. Tem formas e formas de você educar, de você ensinar. Tem muitas crianças que por elas próprias falam, mamãe, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar a cortar. Não vai cortar, você não vai mexer com faca, mas tá ali, tá junto, né? Participa. Tem pessoas que não entendem isso, né? E assim, o que a gente acha que caracteriza de fato, pelos estudos, né, que nós fazemos e por tudo que tem publicado em relação a isso, são aquelas pessoas que pegam famílias, que pegam seus filhos e deixam exclusivamente dentro de casa, né? Essa criança não estuda, essa criança não sai. Tira os direitos dela, os direitos dela. Ela fica em casa, ela toma conta do irmão mais novo, ela toma conta do filho especial que tem paralisia cerebral, do autista, porque a mãe não tem tempo de levar, não sai para trabalhar. E aí essa criança faz comida, limpa a casa, troca a fralda da criança, né? Ela perde a infância. Perde a infância e os seus direitos totalmente violados, né? Porque nem tempo de ir para a escola ela não tem, né? Já teve casos da gente pegar, a mãe sai para trabalhar e o desespero dela, e depois você conversa com a mãe, né? O desespero dela é tão grande que ela passa corrente no portão que é para a criança não sair. Quer dizer, nem a que cuida do irmão que é especial e nem aquela que está cuidando. Então, assim, são duas preocupações, da criança especial que está lá dentro e da irmã que estava cuidando dele, né, e da casa. Você, Jamir, que trabalha já com várias ONGs nesse sentido, você já presenciou algumas situações nesse sentido relacionadas ao trabalho infantil? Algumas vezes sim, e é uma coisa que choca muito, como ela mesmo disse, né? A mãe sai para trabalhar, passa um cadeado, passa lá uma corrente no portão de casa e aí ninguém sai. E o maior problema ainda, que se caracteriza aí o cárcere privado, né? E uma outra problemática que vem. E se acontece algum acidente, por exemplo, um incêndio, a criança, alguma coisa. Um incêndio, e aí? Como que fica isso? Então, a preocupação, né, é maior, porque às vezes o pai ou a mãe acham que está fazendo o correto, porque ela tem que trabalhar, tem que trazer dinheiro para casa, para prover a família. Mas é uma situação bem complicada, né? O Conselho recebe quantas denúncias por mês, em média? Então, nós já recebemos muito mais, né? Hoje em dia, o que a gente recebe mesmo é denúncia dos meninos esmolando no semáforo, né? Não temos a denúncia deles em casa, né? Em trabalho doméstico, por exemplo. Esse tipo de denúncia nós ainda não tivemos, desde o início da minha gestão. Mas dos semáforos a gente tem bastante, né? As pessoas acho que passam, olham e entram em contato com o Conselho. Você percebe alguns avanços nesses últimos anos, Jamir, em relação a isso? Você acha que a gente ainda está engatinhando? Pouco, está engatinhando ainda. Você ter um olhar para o Brasil e outros países, o Brasil ainda está muito aquém, ainda tem que mudar muito. Mas isso também vamos fazer aquela meia-culpa, né? Porque as pessoas incentivam. Tá a criança ali, tá fazendo malabares, aquele coisa, coitadinho dele. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, você está fazendo um bem maior negando de dar a moeda do que dar a moeda, porque você incentiva, né? E vem um problema maior, a criança na rua, ela pode ser adotada por um traficante, pode ir para um descaminho. Então, isso é muito preocupante. Eu acho que a sociedade tem que ter um olhar diferenciado para isso. E sempre assim, você viu uma criança, procura o conselho. Faça uma denúncia. Denuncie, eu sempre estou passando ali, tem uma criança, sempre no mesmo horário. Vocês podem ir lá e eu tenho certeza que o conselho vai verificar e tomar as providências. Vocês têm esse relacionamento com a sociedade? Sim, e também com o conselho tutelar,
né? Eu acho que é importante eu colocar, né, a questão do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar desenvolve um papel extremamente importante, né? Mais do que o CMDCA, a procura imediata é muito mais ao Conselho Tutelar, né? E o Conselho Tutelar passa para a gente e encaminha também para a Secretaria que porque o trabalho é conjunto, atua, né? Então acaba passando, e nós três, né? CMDCA, Conselho Tutelar e as CEAS, né, que é a Secretaria da Assistência Social, que é a que desenvolve a política mesmo pública dentro desse setor, que é uma média complexidade, né? Então, a gente procura investir tudo que nós temos ali com aquela família, né? Para entender o que acontece. E é uma coisa muito interessante, assim, a gente tem um convênio, né, em São Vicente de cidades irmãs com a cidade de Naha, né, no Japão, em Okinawa. E eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, em 2003, de ficar lá, morar lá durante 2 meses e ficar nas escolas, né? Então, eu ficava na escola de manhã, à tarde, à noite, enfim. Dentro da própria escola, já existe, né, o conceito de educar, né, para o seu próprio ambiente, né, para a limpeza do seu próprio ambiente. Então, a criança, antes de ir embora, ela limpa a sua mesinha, ela mesma limpa a sua mesinha, o grupinho daquele dia, eles passam o paninho trabalho, na sala de aula, eles passam brincando, correndo, e isso, eu vou te falar, não é só no ensino fundamental, no ensino médio, isso é desde pequenos, né, eles estão lá na creche, na EMEI, e eles estão já executando esse trabalho. Aqui, se você faz isso, né? Você está dando trabalho para a criança. Você está né? dando trabalho para a criança, na cultura, visão, né, de muitos pais, não do educador, mas na visão de muitos pais, você está dando um trabalho para a criança fazer que não é dele, porque tem alguém específico para fazer isso. Okay. No próximo bloco a gente fala sobre a forma certa de doar. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são as políticas públicas para crianças e adolescentes e eu converso com Nayene Carmo, presidente do CMDCA, e com o jornalista Jamir Silva. Bom, esse bloco a gente vai explicar então para as pessoas a forma certa de doar. Se não é certo doar no semáforo, qual é a forma correta de ajudar essas pessoas, Jamir? Sim, o interessante é assim, hoje as organizações não governamentais, né, mesmo com os recursos que elas recebem de prefeituras e de parcerias, elas buscam outras alternativas para se manter. Né? Porque tem as pessoas não sabem, mas tem todo um corpo ali de pessoas que trabalham, né? E as organizações não governamentais geram empregos também. Muita gente pensa que todo mundo é voluntário, e não é assim. Voluntário você pode contar, mas o voluntário, ele acordou um dia com dor de cabeça, ele não pode ir. Né? E a melhor forma de doar é aquela assim que você se tenha afeição pelo trabalho social que uma organização não governamental realiza. Tá? Mas não é simplesmente você doar. O interessante é você ir a visitar a ONG e saber aonde está sendo investido aquela doação sua. Porque, infelizmente, eu sempre comento isso, as pessoas se assustam. No Brasil e no mundo tem os dois lados da moeda, a filantropia e a pilantropia. Então nós temos que tomar muito cuidado com a filantropia, né? Muito desvio que acontece. Então eu peço encarecidamente, você que doa, procure visitar também, né? Se aproximar da organização não governamental que você colabora, seja voluntário também, porque doar não é simplesmente você doar o dinheiro, mas você pode doar seu tempo, né? Ajudar de alguma forma. Estamos falando de criança aqui. As habilidades, né? De repente, sim, as habilidades. Lá, eu sei contar história, eu sei cantar. Chega lá, doe um pouquinho desse seu tempo, né? Dessas habilidades suas. Você vai estar fazendo um bem que você nem imagina. Agora, como é que funciona, por exemplo, para o CMDCA as doações, né? Existe uma destinação criança, é isso? Como é que é o funcionamento? Isso. Então, na verdade, assim, o doar também pode acontecer, né? E tem a conta do conselho que você pode ir lá e doar a quantidade em espécie, né? Mas nós trabalhamos e a gente acredita, e a Receita Federal também, né? Que o Destinação Criança é a melhor forma de fazer isso, né? Porque assim, a pessoa que declara no modelo simples,
né, ela realmente tem que fazer uma doação. Mas quem declara no modelo completo, a pessoa física que faz a sua declaração no modelo completo, ela pode destinar até 3%, né? Então, assim, 6%. Então, pessoa física, a né? pessoa física. Então, o contador, normalmente, né, que faz a declaração, se você fala para o seu contador, olha, já faz a minha destinação para o município de São Vicente, né? A mesma coisa a pessoa jurídica. Todas as declarações são no modelo completo. Então, você pode destinar. É você informar que você quer destinar aquela porcentagem que é de direito diretamente para o conselho do seu município, né? Porque se você não faz isso, esse valor, ele é descontado de qualquer jeito no imposto de renda. Só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, elas precisam pagar o imposto de renda. Isso. Esse valor, ao invés de ser pago, então, para o governo federal, ele é só trocado o local. Isso. Essa porcentagem, se você não destinar para o seu município, ele automaticamente vai direto para o governo federal. Aí o que acontece? Esse recurso de todos nós, né, chega no governo federal, o governo federal utiliza esse recurso para investir em política pública de criança e adolescente do estado, da região que ele entende que tem uma necessidade, ou uma maior necessidade, ou que naquele momento eles acham bacana investir, que também é válido, porque a gente sabe que a vulnerabilidade no Brasil é muito grande. Mas assim, e a nossa cidade, né? Aí a gente precisa pedir ao prefeito para que vá até o governo federal com chapéuzinho, né? Pedir, por favor, sabe aquela receita que entrou, né? A gente vai depender dos deputados, exatamente, né? De toda porque essa questão é muito difícil você conseguir trazer este dinheiro para o município de volta. Agora o Jamir falou na questão da gente fiscalizar para onde está sendo essa destinação, essa doação. Com a destinação criança, é possível a pessoa saber em que ONG ou em que projeto vai ser utilizado esse recurso que ela destinou? Quando o Jamir falou isso, eu já na hora, né, me veio à mente. Uma coisa que é muito legal quando você faz a destinação, né, através da destinação criança para o seu município, e a região metropolitana é bem forte em relação a isso, esse dinheiro vem para o CMDCA. O CMDCA abre um edital público, né, no jornal, de financiamento de projetos. Normalmente é feito um estudo, um diagnóstico para ver qual é a vulnerabilidade maior do seu município. E aí, só quem pode participar desse edital de financiamento apresentando os projetos são as entidades, as organizações sociais, as OCIPs, enfim, que são registradas, né, que têm os seus projetos registrados no Conselho e têm o certificado do CMDCA. Então, assim, precisa ter o alvará de funcionamento, precisa ter vigilância sanitária, precisa ter tudo direitinho. Não vai para qualquer lugar, né? Não vai para qualquer lugar, tá? Então, isso eu acho muito bacana e vale muito a pena quando as pessoas fazem essa destinação e sabem efetivamente para onde o recurso está indo. Ok, Nayene, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço e obrigada pela oportunidade. Jamir, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço mais uma vez. Um abraço. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.